és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firma em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firma em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, somente a igreja cantando isso. Teu reino é sempre eterno, firma em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Aleluia, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te adoramos, te bendizemos nesta noite. Aleluia. Amém. Podem sentar, irmãos. Amém.
para a igreja? Para mim é um motivo de alegria estar aqui reunido com os irmãos, adorando ao Jesus, o Rei dos Reis, estrela da manhã. Está em todo local, está em todo lugar, no mundo inteiro. E Jesus é o missionário, foi o missionário do mundo inteiro. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrir sua Bíblia. Isaías 40, amém? Amém? Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e brandai-lhe que já sua servidão é acabada, e que sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores do campo, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai as flores do campo, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta e não tema, e diz à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele os guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes alteiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou, com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde de água, e como pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais basta para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera de menos do que nada, como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com quem compararei? O artifício grave imagem e o ourivo cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabe, porventura não ouves? Ou desde o princípio não vos notificou isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs o juízo da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e seca-se, e um tufão como pregando os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que ele seja semelhante? Diz o Senhor. Levantai o alto os olhos e veja quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. E por causa da grandeza das suas forças, pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Amém? Como o nosso Deus é lindo, né? Assim como Deus fez todas as estrelas do céu, e cada uma está lá, nenhuma delas cai, porque o Senhor sustenta. O mundo inteiro está na palma do nosso Deus, na mão do nosso Deus. E Ele fala para nós, não tema que eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém?
socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou.
a paz do Senhor. Estamos aí no nosso mês de junho e como todo wesleyano sabe, o mês de junho é um mês especial para a Igreja Metodista Wesleyana. Desde o seu nascedor, a Igreja Metodista Wesleyana tem missões do seu DNA. E agora estamos aí no mês de junho e quero parabenizar a Secretaria-Geral de Missões que idealizou esse tema tão importante. Mesmo em pandemia, a missão continua essencial. Na verdade, Deus nos chamou para isso, conquistar nações, e isso a igreja tem feito, e ela não pode parar. No terceiro domingo de junho é o dia de oferta de missões estrangeiras. E eu quero que você levante uma grande oferta, você, pastor, incentive os seus membros, você, meu irmão, incentive a sua igreja. Vamos dar as mãos e vamos continuar essa grande missão que é essencial, levar vidas à presença do Senhor. Não se esqueça, terceiro domingo de junho, missões estrangeiras. Deus te abençoe e até lá. Não esqueça, olha, em tempo de pandemia, a missão continua essencial. Grande abraço e a paz do Senhor. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aí no nosso mês de junho e como todo wesleyano sabe, o mês de junho é um mês especial para a Igreja Metodista Wesleyana. Desde o seu nascedor, a Igreja Metodista Wesleyana tem missões do seu DNA. E agora estamos aí no mês de junho e quero parabenizar. Trabalhado durante o mês de junho, e conforme o nosso bispo geral nos falou agora através do vídeo, nós temos um alcance de R$10 por membro. Então, semana passada o pastor já nos deu uma orientação. Hoje eu continuo te dando essa orientação. Se você já trouxe hoje, maravilha. Se você não trouxe, você tem até domingo que vem para estar trazendo esta oferta, deste alvo. É uma oferta especial. Amém, irmãos? Que é para os nossos missionários, né? Quem ouvirão se não há quem pregue? E para que eles preguem, eles precisam de quê? De estarem assistidos por nós, não é verdade? Eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao 10. 2 Coríntios 9, do verso 6 ao 10. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui no telão para que todos possam acompanhar, amém? A minha versão é um pouco diferente. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria.
e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Amém, irmãos? Eu lendo com a minha Bíblia, logicamente, em minha casa, e fazendo um pequeno estudo, eu aprendi e trouxe para a palavra de oferta missionária, que oferta missionária e oferta que nós entregamos na casa do Senhor, ela é graça de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que a contribuição não é um peso, mas uma graça, e graça é um dom imerecido. Está registrado em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1. A contribuição não é apenas algo que oferecemos a Deus, como lemos, mas, sobretudo, um favor que Deus concede a nós. Deus nos dá o privilégio de sermos parceiros no grande projeto de evangelizarmos o mundo e assistirmos os santos. A contribuição é uma semeadura e o dinheiro é uma semente. A semente que se multiplica é a que semeamos e não a que comemos. Quando semeamos com fartura, colhemos com abundância. Assim nós lemos, está registrado, não sou eu que estou falando, missionária Vancilane, mas é a palavra do Senhor, a qual nós acabamos de ler. Quando semeamos com fartura, colhemos com abundância. Quando semeamos coisas materiais, recebemos bênçãos espirituais. Na mesma medida que aqueles que semeiam as coisas espirituais, recolhem bens materiais. Essa igreja tem sido uma igreja ofertante, mas estudando a palavra de Deus, eu aprendi com o texto que nós acabamos de ler, que muda algumas coisas com a minha versão, mas eu aprendi algumas coisas, diversas maneiras de como devemos contribuir com a obra de Deus. Nós sabemos que a nossa casa aqui está necessitando de oferta. Porque nós não queremos continuar com a nossa igreja do jeito que está. Nós queremos um conforto melhor. Mas isso é aqui local. Mas enquanto os nossos missionários que estão lá fora, muitos não têm nem uma casa própria. Porque estão em ONGs, estão em lugares estranhos, não têm família por perto, não estão na sua terra natal. E nós estamos aqui no aconchego da nossa casa, sentados aí, prestando nosso culto ao Senhor, em adoração a Deus. Então, irmãos, eu aprendi algumas coisas e vou compartilhar com vocês nesta noite. Em primeiro lugar, o que eu aprendi nesse texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, do verso 6 ao 10, é que, em primeiro lugar, nós devemos contribuir com alegria. A contribuição deve ser um momento de grande alegria. Grande alegria. De dar com tristeza para a obra de Deus não tem sentido, pois antes de aceitar a oferta, ele precisa
antes de Deus aceitar a oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Então, jamais deveremos estar com o coração trancado para a oferta na casa do Senhor, porque a sua oferta, a minha oferta, o seu dízimo, o meu dízimo, ele é multiplicado, não para o bolso de ninguém, mas para a obra do Senhor. O Senhor Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Uma segunda coisa que eu aprendi é que devemos contribuir com proporcionalidade. A proporção é o melhor sistema da contribuição. A cada dia que nós ofertamos, a cada momento que nós ofertamos, seja com oferta, seja com dízimo, seja com o nosso trabalhar na casa do Senhor, isso nos traz alegria, gozo, felicidade. Isso é literalmente. Eu estou testemunhando o que eu vivo. Não deve existir sobrecarga para aquele que tem um pouco, nem insensibilidade para aquele que tem abundância. Se você tem abundância, o que você tem não é seu. Se você tem escassez, o que você não tem, mas mesmo aquilo que você tem e você oferta, Deus multiplica. Aleluia. O apóstolo Paulo colocou que esse princípio ele colocou esse princípio da seguinte maneira: porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Irmãos, refletindo nessas palavras, eu aprendi tanta coisa. Meu coração e minha mente foi tão longe, e eu não assimilo um cristão que se diz cristão, que segue a Cristo, porque você e eu somos cristãos porque seguimos a Cristo. Temos um coração fechado para a oferta, temos um coração fechado para a obra do Senhor. Enquanto nós estamos aqui ofertando, essa oferta ela vai se multiplicar. Só Deus sabe como e de que jeito Ele vai fazer. Nós não sabemos a necessidade do outro lado. Nós sabemos da necessidade nossa aqui, mas nós não sabemos da necessidade do outro. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância aqueles venham suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que colheu pouco não teve falta. Irmãos, uma terceira coisa que eu aprendi e que trago para nós nesta noite, porque eu continuo aprendendo aqui onde eu estou, é que devemos contribuir com regularidade. A contribuição deve ser regular, metódica e sistemática. Eu já escutei muitas pessoas falarem para mim: eu não dizimo porque não me sobra. E dá vontade de dizer assim: você está sendo desobediente. Jesus Cristo não te salvou porque Ele queria te colocar no lugar dele. Ele te salvou porque Ele te ama. Aleluia. E quando nós trancamos o nosso coração para a oferta, isso entristece o coração do Senhor. A obra missionária, a obra na casa de Deus, ela é contínua, ela é constante. Todos os dias nós temos algo para fazer. Na casa de Deus, em prol de alguém, a necessidade está tamanha. Eu não quero falar de pandemia, eu não quero falar do sistema que nós estamos passando. Eu quero falar que mesmo na nossa escassez, nós somos capazes de ofertar. Eu quero dizer para você que mesmo com o pouco que eu tenho, eu sou capaz de ofertar. Eu quero dizer para você que há gozo na minha vida. Eu não trabalho, eu não tenho um trabalho secular. E eu quero dizer para você que por muitas vezes eu entreguei meu currículo a muitos lugares, mas o Senhor não me deixou ser empregado. Mas Ele me sustenta até hoje. Glorificado seja o nome do Senhor. É o Senhor que me sustenta. Uma terceira coisa que eu aprendi é que devemos, com regularidade, assim como as necessidades dos missionários são constantes, as ofertas precisam
também ser constantes. As ofertas missionárias não devem ser esporádicas e espasmódicas, pois as necessidades são diárias. Ou seja, as ofertas não podem ser de pouquinho em pouquinho, quando você tiver. Sabe, Deus só pede 10%. Ele poderia ter pedido 90%, mas Ele só pede 10%. E te deixa os 90%. Agora, quando te falta, sabe por quê? Porque você não sabe o que está fazendo com os 90%. Pede direção a Ele, que Ele administre os seus 90%. Nós precisamos colocar o nosso coração na obra. Em quarto lugar, nós devemos contribuir com sacrifício, não contribuirmos apenas com as sobras, mas sobretudo com o que nos é essencial. Não entrega a sobra para Deus, não. Entrega a primícia, entrega o primeiro para Ele. Amém? Em quinto lugar, devemos contribuir com um senso de adoração. Adoração, ofertar é adorar. Mas, Lana, eu não tenho nenhum tostão. Mas você tem o seu coração. Você tem a sua oração. Ofertar em oração é o maior ato de amor, se você não sabe disso. Você não pode ofertar a Deus na casa do Senhor só com dinheiro, mas você pode ofertar com o seu coração. Mas, Lana, eu não tenho dinheiro porque eu não recebi ainda, não é porque eu não tenho dinheiro. Mas você deve ter alguém na sua família, ou você pode colocar algum missionário no seu coração para você ofertar. Ofertar a oração em prol da vida dele. Amém? Na mesma medida que assistimos às necessidades dos santos, tributamos um culto de adoração a Deus com as nossas ofertas. Irmãos, em nossa casa, aqui no nosso tempo, nós precisamos de muitas coisas. E vocês já testemunharam nessa noite. Nós estamos aprimorando o nosso sistema tecnológico de som. Né? Antes de começarmos o culto, a irmã que está ali na mesa, ela testou tudo, estava tudo certinho. Mas quando chega na hora H, isso é porque precisamos de mais tecnologia, mais perfeição no som. Precisamos de tantas coisas dentro da casa do Senhor. Olha só, você é um privilegiado nessa igreja. Você pode não estar empregado como eu não estou empregada, mas você pode recolher um óleo para ajudar na nossa ação social. Gente, isso tem sido uma ajuda tremenda na casa de Deus. O nosso irmão Paulinho está ali, se ele pudesse dar testemunho agora, ele com certeza daria. Temos o óleo que você pode estar trazendo, temos as primícias que você pode estar trazendo, o seu quilo que você pode estar trazendo. Nessa noite, nós vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que você ficasse gravado no seu coração essa oferta especial de R$10. Nós trabalhamos com isso no mês de missões estrangeiras, que é o mês de junho. Foi muito bem explicado ali com o nosso secretário geral, né? Secretário não, gente, me perdoa, bispo. Bispo geral da nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos pôr a nossa adoração nesta hora, em oferta, em dízimo. A contribuição cristã, irmãos, não é apenas algo financeiro. Ela desencadeia reflexo no céu e na terra. Ela toca o coração de Deus e, consequentemente, o nosso coração. A nossa oferta, o nosso dízimo, em primeiro lugar, toca o coração de Deus. E, consequentemente, o nosso. Que você seja um abençoador na casa do Senhor nesta noite. Porque essa sua oferta, o dízimo que você está entregando, a oferta que você está entregando, vai se multiplicar em muitas coisas. Amém? E se você não trouxe hoje, domingo ainda é tempo de você contribuir com esta oferta especial. Vamos orar. Eu vou orar pela sua vida. Quero orar por você. Que Deus multiplique tudo aquilo que você está depositando no gasofilaço nesta noite. Que Deus superabunde em graça, em cura, em saúde, em abundância na sua vida, em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja. Senhor, nós entregamos a Ti nesta hora, Deus,
a nossa oferta. Ó Deus, entregamos a Ti o nosso dízimo. Entregamos, Pai, porque temos ciência daquilo que o Senhor é em nosso ser, em nosso viver, em nossas finanças, em nossa casa. Obrigado, Senhor, por essas ofertas especiais para a obra missionária. Obrigado, ó Deus, pelas ofertas que caírem no gasofilácio nesta noite. Graças eu te dou, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, porque aquele que não tem, Senhor, em espécie, com certeza está entregando a Ti o seu coração, a sua oração. Pai, eu peço a Ti nesta hora, em nome de Jesus, abra, Senhor, as comportas dos céus, derrame, Senhor, sobre cada um as Tuas bênçãos, ó Pai. Senhor, aquele que está ainda, Senhor, à procura de um emprego, Senhor, abre as portas aonde não tem porta, abre os caminhos financeiros, ó Deus, para que possamos, ó Deus, em adoração, a cada dia, a cada instante, entregar, Senhor, o nosso dízimo, entregar, Senhor, a nossa oferta com alegria. Pai, toma, Senhor, esta campanha, Senhor, nas Tuas mãos durante este mês, que haja abastança, Senhor, na vida de cada um, e que em nome de Jesus, ó Pai, possa ser levantado, Senhor, ó Deus, muitas e muitas ofertas, ó Pai, para a Tua obra, Senhor, para a obra missionária, Senhor, para a Secretaria Geral de Missões, assistir, Senhor, aos nossos irmãos que estão, Senhor, na África, na Ásia, ó Deus, na Europa, ó Pai, ó Deus, nos acampamentos indígenas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, envia Tuas provisões nesta hora. Eu clamo a Ti, Senhor, por tudo, ó Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, por todas as necessidades de cada um dos nossos missionários. Eu clamo a Ti, Senhor, a Igreja Metodista Wesleyana, Pai, composta de seres humanos. Ó Pai, nós clamamos esta hora, em nome de Jesus. Ó Deus, envia, Senhor, as condições financeiras para que tudo seja suprido em glória, Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos, entregamos tudo e todos em Tuas mãos, certo da vitória, porque oramos em nome de Jesus. Podeis ofertar, meus irmãos. É muito importante tudo que a irmã Vacilane falou aqui. Pode se assentar, por favor. Eu, durante toda essa noite, eu lutei eu participei da destruição de um lar feito por droga e feito por bebida, que é uma droga. E eu lutei até 5 horas da manhã. O que é isso aqui? Será que a irmã Vacilane passou aqui 15 minutos, sei lá, solicitando a atenção de vocês para crescer esse templo? Será? Eu acho que não, né, irmã Vacilane? São vidas. Vocês conseguem medir a diferença de uma vida na presença de Deus e uma vida distante da presença de Deus? Como é diferente, como muitas vezes nós conseguimos. Eu estava comentando hoje aqui no almoço sobre abraço, né? Alguns abraços que a gente tem recebido, e eu vivi até muito pouco tempo longe disso. O abraço é com cheiro de álcool, dói, machuca. E eu te pergunto, você tem buscado vidas para aqui, para dentro de Jesus Cristo, para dentro do Evangelho? Hoje é um culto de missões e eu vou lhe fazer uma pergunta. Você lembra quando foi que o Senhor te separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? Ele encheu a casa toda
paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh, meu Senhor, responda-me, por quê? Vou te perguntar mais uma vez. Você lembra quando foi que o Senhor te separou? Se lembra, João? Dentre todos os amigos que se perdiam, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas já perdidas, que nem sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh, meu Senhor, responda-me, por quê? Então te dirá o Senhor: você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu Cristo andou, e amar com o genuíno amor que eu te dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu, Deus, te dou minha palavra, me acharás e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado e não será acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com um genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Mantenha-se aprovado diante de Deus. Tem muitas vidas, muitas almas precisando desse carinho. Muito obrigado. Glória a Deus, amém? Agora eu convido a leitura da igreja dessa noite, a irmã Sheila, missionária Sheila, amém? Amém. Bom, eu não sei, metodista, sou assembleiana, né? Então, lá nós costumamos a paz do Senhor aqui. A paz do Senhor? Amém. Amém, glória a Deus. Muito feliz em conhecer. É verdade, né, pastor? Muito feliz em conhecer mais um povo, irmãos em Cristo, para juntos estarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Fico feliz porque em meio a uma situação e um período no qual nós estamos passando de dificuldade, em que as pessoas têm procurado estar dentro das suas casas, tem um povo que não se esconde, mas tem um povo que entende que tudo está no controle do Senhor. E hoje nós estaremos aqui justamente falando sobre isso, sobre a palavra do Senhor,
sobre aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, desde o dia que nossa irmã nos convidou. Mas para quem não me conhece, meu nome é missionária Sheila Teixeira, esposa do pastor Silas Teixeira, dirigente da congregação ADS de Parque Independência. E estou aqui com a minha amiga Gláucia, minha companheira. Essa mulher me acompanha e me ajuda em todos os momentos. E já vi alguns rostinhos aqui até que eu conheço, da época de infância, que há muito tempo eu não via. E fico feliz. Mas vamos estar iniciando, adorando ao Senhor, porque o Senhor ele tem nos convidado a não nos prostrar diante de outros deuses. Mas, missionária, eu não me prostro diante de outros deuses, não. Mas existem escolhas que nós fazemos na nossa vida que nós priorizamos e deixamos o Senhor de lado. Porém, hoje nós estamos dizendo assim: Senhor, a minha vida está totalmente dependente do Senhor. O que eu faço, tudo que eu sou, eu entrego e consagro a Ti. Pode soltar, meu amor. Aleluia. Deus, nós te louvamos, Senhor. Oh, Deus. Pode aumentar? Vamos dar um pouquinho de retorno aqui? Louvado seja o teu nome, Senhor. Você pode adorar juntamente comigo e fazer esse louvor da sua oração. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não desvie a minha adoração. Exclusivo é do meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Nada vai impedir a minha adoração, Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Aqui com Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não desvie a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, aleluia. Oh, Senhor, nós somos firmados na Tua palavra que nos escrito nos guarda. Oh, Jesus, Santo é Teu nome. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas,
e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia. Aleluia! Levanta andade que é sol e ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele me alcança para me guardar. Minha coração expansivo é o meu coração. Eu vivo sempre contigo, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, Prefiro ser fiel. Minha coração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. mesmo diante da morte. Prefiro ser fiel. Louvado seja teu nome, Senhor. Independente de qualquer coisa, eu prefiro ser fiel. Oh, aleluia. Ageu, capítulo 1, verso de 1 a 10. Você pode jogar aqui na tela para mim, por favor? Fica melhor para enxergar. Ageu, capítulo 1. Enquanto ela vai jogando, eu vou explicar para vocês por que desse tema. Há cerca de 2 meses atrás, eu fui uma dos muitos que foram acometidos por esse vírus. E fui internada com 50% dos meus pulmões comprometidos. Cheguei no hospital totalmente sem energia alguma, mas falta de ar eu não sentia. E para desespero dos médicos, eu sou da classe de risco por ser diabética. Então, quando eu entrei, os médicos falaram, ó, olho de olho nela, porque ela é uma que pode dar trabalho. E aí, quando eu entrei naquele hospital, eu entrei com toda a certeza do mundo de que eu não morreria, mas que existia um propósito de Deus por eu estar naquele hospital. Entrei, fiquei o primeiro dia, e os médicos olharam para mim e falaram assim, falta de ar? Não. Vê a glicose dela. 90. Como assim? Ela não é diabética? Porque quem é diabético, a primeira coisa que a Covid ataca é o pâncreas. E como a glicose dela não sobe? Pessoas que eu conheço que foram acometidas, que foram internadas e que não eram diabéticas, a glicose subiu, foi para 500. E eu fiquei com 78, 90. Não passava de 100. Só que no terceiro dia que eu estava naquele hospital, eu senti algo muito ruim e eu peguei no sono muito pesado. E quando eu peguei no sono, Deus me deu uma revelação. Deus me mostrou eu no local onde eu estava em cima de algo que parecia isso aqui, só que eu em cima. Mas quando eu olhava para o alto, vinha uma nuvem muito negra em forma de um lobo feroz. E ele vinha como atacando. E eu olhava para aquilo e falava, Senhor, o que é aquilo? Eu sou mãe de 2 crianças. Rafael, que tem 8, e Letícia, que tem 5. E no sonho, quando eu olhava para trás, atrás de mim tinha um valão. E eu em cima daquela madeira, mas eu não enxergava o valão em cima da madeira, mas atrás de mim eu vi. Quando de repente eu olhei para minha filha tentando entrar no valão. E o meu filho segurando o pezinho dela, porque ela queria entrar de cabeça. Ela queria mergulhar no balão. E eu de olho naquela nuvem negra e de olho nela, eu dizia para ele, segura e não deixa ela entrar. E ele dizia, mãe, mas ela está querendo entrar por conta própria. Eu falava, segura, e de olho naquela nuvem. Quando eu olhei, a minha filha mergulhou. Só que quando ela mergulhou, meu filho mergulhou atrás. E aí eu tirei os olhos e mergulhei atrás. Só que quando eu mergulhei, eu descobri que o balão era falso. Por baixo daquele falso balão, existia um local cheio de caixonetes
caixonetes, como se fossem caixonetes, como se fossem esses caixonetes que a gente... Isso aqui mesmo, só que grande. E com várias crianças, cada um caixonete daquele tinha uma criança dentro. Distraída, jogando, não estavam aprisionadas, estavam ali porque queriam. Quando eu olhei para um outro compartimento, tinha uma cama redonda, a minha filha estava toda arrumadinha, toda maquiadinha, brincando de boneca com outras meninas. Eu acordei e falei assim, Senhor, esse é sequestro. E comecei a orar. E naquele hospital eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia, cuida dos meus filhos, porque eu estou aqui e não posso fazer nada. E o Senhor falou comigo, eu vou te dizer o que significa isso. Passaram-se o 4º dia, no 5º, surpreendentemente, eu tive alta. E aí eu em casa, fazendo as coisas, na mesma semana, 2, 3 dias depois que eu tive alta, meu marido na sala conversando com o obreiro da igreja, acertando algumas coisas com relação a cultos de missões, e o obreiro disse para o meu marido que o pregador do culto de missões havia cancelado, não poderia ir. E o Senhor naquele momento falou para mim, quem vai pregar é você. Eu falei assim, eu? Falei, Senhor, só tem 3 dias, o Senhor falando comigo. Falei, só tem 3 dias que eu voltei da internação, eu estou sem fôlego, eu estou sem ar. Eu não vou conseguir, o Senhor falou assim, é você quem prega. Na mesma hora eu cheguei na sala e meu marido, e agora? Já está em cima, quem a gente vai chamar? Eu falei assim, eu. Aí ele, você? Mas você chegou agora no hospital, você está cansado. Eu falei assim, o Senhor disse que sou eu. Quando eu acabei de dizer isso, o Senhor falou assim, lembra do sonho que você teve? Fui eu te revelando. As crianças não são seus filhos. As crianças representam a minha igreja, que está se escondendo em tempo que não é para se esconder. Eu falei assim, mas Senhor, e aquela nuvem? E o Senhor falou assim, aquela nuvem é a peste que está assolando a terra, amedrontando o meu povo, para que o meu povo entre num processo de esconderijo, porém não é tempo de se esconder, e sim tempo de clamar. E eu falei assim, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, eu vou falar sobre o quê? Só que o que eu não contei, o detalhezinho, é que quando eu entrei debaixo daquele local, que eu vi que aquilo era tudo falso, eu arranquei todas as crianças e levei para a parte de cima. Só que quando eu cheguei com as crianças, aquela nuvem tinha sumido, mas ela surgiu por detrás de uma árvore, mas não surgiu sozinha, surgiu com a carranca do Homem-Aranha. E os dois brigavam no céu. E eu ficava protegendo as crianças, que já não eram só meus filhos, eram várias, e ao mesmo tempo repreendendo aquela nuvem. E o Senhor falou comigo em casa, a minha igreja está na hora de clamar. A minha igreja tem que sair de dentro de 4 paredes, porque sou eu quem velo e quem cuido do meu povo. Eu falei assim, mas Senhor, eles estão com medo de morrer. E o Senhor falou comigo, tem muitos no campo de batalha, morrendo por amor ao meu nome. E aqueles que estão partindo, não é o diabo que está levando, mas aqueles que são meus e que estão partindo, sou eu que estou recolhendo. Portanto, meu povo não tem que temer. Crente não tem que temer a morte. Crente não tem que se preocupar, porque não caiu uma folha da árvore sem que seja da vontade de Deus. Não acontece um nada assim na minha vida e na sua vida sem que o Senhor Jesus ele autorize. O demônio não tem o poder de te tocar e de te ferir ou de fazer qualquer outra coisa, porque Deus não dá autoridade para ele, para te tocar. Portanto, tudo que acontece, seja ruim ou seja bom, com toda certeza, é para a experiência, para a minha e para a sua vida. Então, a nossa função é confiarmos no Senhor. Vamos lá? Ageu, capítulo 1. Por isso retém os céus, esse é o verso 1, do 1 ao 10. Primeiro, esse é o 10. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filhos de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, 4. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito,
e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. 9. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. 10. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Nós estamos diante de um texto que vai falar acerca de um homem, Ageu, que foi escolhido pelo Senhor, um profeta, para falar a um povo que ficou um tempo escondido. Mas o porquê desse povo? O livro de Ageu é o primeiro dos 3 livros pós-exílicos. Depois vem Zacarias e Malaquias. Quando nós pegamos a Bíblia, nós vemos sempre o povo de Israel em um ciclo que não é diferente de nós. O povo erra, peca, o Senhor os entrega nas mãos dos inimigos, eles se arrependem, os levanta intercede por eles e tira-os do cativeiro. E esse ciclo vai se perdurando. Nesse período aqui, a gente vai olhar para a vida de Ageu, que Ageu nesse momento aqui, ele devia ter entre 70 a 80 anos quando o Senhor o chama. Por quê? O povo tinha saído do exílio. O povo tinha sido liberado pelo rei Ciro, que decidiu liberar 50 mil homens para voltarem a Jerusalém, reconstruir a cidade e reconstruir o templo. No segundo ano, eles começam a fazer os alicerces, porém, a oposição dos samaritanos se levanta e começam a falar com eles. E sabe qual é a forma como eles tentam paralisar o povo de Israel de reconstruir o templo? Falando, usando a língua. Não é diferente dos nossos dias, em que Satanás tem usado estratégia para paralisar o povo de Deus com notícias que venham nos amedrontar. Não é diferente. Hoje em dia nós estamos nesse mesmo processo. Quantas pessoas que você conhece que ao invés de estar na casa do Senhor, adorando, buscando ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, estão dentro de suas casas? Não, porque esse não é o tempo. Eu preciso ficar porque eu tenho que ter prudência. Eu preciso ficar dentro da minha casa. E aí constrói a sua casa, faz o que tem que fazer, porém existe um vazio. Porque aquele que é do Senhor não consegue ficar longe da casa do Senhor. Só que nesse período aqui, o povo ficava pensando no templo de Salomão. Como nós também. Muitas vezes a gente fica assim, poxa, como era bom os tempos de congresso, em que a gente se agitava todo mundo, e nós íamos fazer, principalmente as mulheres, as roupas. Na minha igreja é beca. Qual vai ser a cor da beca desse ano? Como vai ser o uniforme desse ano? Só que quando eles começam a reconstruir aquilo que era a ordenança do Senhor, os opositores se levantam e começam a acusá-los, começam a afrontá-los, começam a falar palavras para desestimulá-los. Qual foi o resultado? Cada um entrou para dentro de suas casas e permaneceram ali por 16 anos, na apatia espiritual. Só que saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, tudo que Satanás ele quer é tirar de mim e de você o desejo de adorar o Senhor. Porque Satanás ele tem uma sede terrível nos meus e nos seus filhos. Existe um sistema para ser lançado e muita coisa a gente não está ciente, mas que é para implantar na mente dos nossos filhos. Porque se nós fôssemos parar hoje para ver, quando a gente pensa em criação de filhos, dá medo. Nós sentimos medo e terror. Porque enquanto os meus filhos estão comigo, eu sei o que eles estão vendo, eu sei o que eles estão assistindo e sei o que está sendo conversado com eles. Só que eles não ficam 24 horas do meu lado. Existe escola,
existem colegas, existem tantas outras coisas e que vão minando a mente dos nossos filhos de uma maneira muito sutil. E a nossa função é ficar o tempo inteiro atento. Então, quando Satanás ele tenta colocar na sua cabeça, na minha cabeça, fica dentro de casa, sabe o que acontece com os nossos pequenos, principalmente? Estão distantes da casa do Senhor, e aquela alegria de fazer a obra do Senhor não vai ser gerado no coração deles. E fatalmente, Satanás, ele consegue atingi-los com muita facilidade. Satanás, ele não tem pressa. Satanás, ele não fica apavorado. Quem fica apavorado muitas vezes somos nós. Quem quer as coisas no imediatismo somos nós, porque Satanás ele é cauteloso e paciente. Quando ele começa a trabalhar aqui, na verdade ele não está visando aqui, ele está visando o futuro. Meus filhos, a minha preocupação é o tempo inteiro com a escola que estuda, as diretoras evangélicas, professora evangélica, meu filho agora está indo para a explicadora, porque o que eu não consegui aprender na época dele, eu estou tendo que ensinar para eles, tem que ir para o YouTube, falei, pelo amor de Deus, vamos para a explicadora evangélica, porque eu preciso entender e ter o cuidado sobre quem vai influenciar o meu filho, porque quando eu gerei o meu filho, o Senhor falou comigo, a criação tem que ser tua. Você vai criar os seus filhos, porque o que eu tenho para a vida deles, a criação deve ser tua. E não foi uma escolha fácil, não. E eu vou dizer algo para vocês aqui que o Senhor está me impulsionando a dizer. Vocês estão diante de uma mulher que outrora era completamente independente. Eu era instrumentadora cirúrgica de cirurgia plástica. Chegava no hospital, entrava para o centro cirúrgico, fazia minha cirurgia, pegava meu cheque, colocava no bolso e voltava para minha casa feliz da vida. Até que o dia o Senhor falou para mim, você vai largar todo o seu emprego. Eu falei assim, que isso, vou depender de marido? Vai. Senhor, tenha misericórdia, vai, porque eu estou te dando algo mais valioso, são 2 filhos para você criar. E a criação vai ter que ser tua. E aquilo para mim demorou muito a entrar na cabeça. Mas hoje eu consigo compreender perfeitamente. Irmãos, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, se você sentasse numa juventude... Você pode observar e voltar, se tivesse 100 jovens, pelo menos 70 ou 80% deles seguiriam uma carreira evangélica. Se é que pode se dizer assim. Mas seguiriam o ministério, nem carreira, o ministério evangélico. Quantos daquela época são pastores? Quantos são evangelistas? Quantos, eu não sei como funciona aqui na Metodista, mas bispos, né? Mas e hoje? Quando nós pegamos um grupo de jovens, são poucos os interessados no ministério do Senhor Jesus. São poucos. Só que nós, como igreja, estamos olhando isso como algo normal. E não é normal, porque o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí, por conta da Covid, nós estamos entrando para dentro dos nossos lares. Nós não sabemos mais o que é ter contato. Nós não sabemos mais o que é dar um abraço. Nós não sabemos mais o que é nos preocuparmos com a vida um do outro. Nós não sabemos mais o que é chorar com os que choram, porque cada um tem vivenciado o seu próprio problema. E é isso que Satanás tem tentado colocar no coração da igreja. O povo não doa mais. Entrar agora num sistema de tudo se vender, tudo se colocar em bazar. Ninguém se interessa mais em abençoar. Quando eu vendo, eu deixo de abençoar. E quando eu deixo de abençoar, eu também deixo de ser abençoado. Eu fico vendo algumas mães que geram, fazem aquele enxoval, coisa linda, quando a criança cresce, guarda tudo, porque eu preciso vender. E o desejo no coração? Porque isso acontece. Quando eu tive os meus filhos, que eu tirei tudo que eu guardei, eu falei, vou guardar para o próximo filho. O Senhor falou para mim assim, não fui eu que providenciei do primeiro? Por que você vai guardar para o segundo? Você vai doar tudo. Eu falei, então envia. Não levou uma semana, fui fazer meu cabelo, a cabeleireira
aterrorizada porque descobriu que a filha estava grávida e era um menino. Eu falei assim, filha, então tu tem todo enxoval, tá tudo na minha casa guardado. Sabe o que é isso? É querer ser canal de bênção nas mãos do Senhor. E aí, lá atrás, o povo entrou para dentro das suas casas. E aí o Senhor começa a dizer para eles, sabe por que vocês trabalham e não vê o fruto do salário de vocês? Parece que está no saco furado. Sabe por que vocês tentam a todo momento e não conseguem chegar em lugar nenhum? Porque estão olhando para as suas próprias vidas enquanto a minha casa está vazia. Enquanto os meus estão no campo missionário, enquanto vocês estão com medo da Covid, os meus estão no campo missionário fazendo a obra. E qual a diferença, irmãos? Qual a diferença entre alguém que está no campo missionário? Porque quem está em campo missionário não está brincando. Mas quem está em campo missionário tem a certeza de que a qualquer momento pode ser decapitado. E mesmo assim vão. E aí nós dizemos que é prudência ficar dentro de casa e não abençoar e ficar trancafiado, porque a igreja tem que ser prudente. Por quê? Enquanto nós ficamos dentro da nossa casa, os nossos irmãos que estão fazendo a obra lá fora estão chorando. Não existe diferença nenhuma se aqui dentro se tem medo de morte, lá fora eles convivem com a morte. Existe um povo e que precisa de uma resposta, e que essa resposta só quem pode dar somos nós como igreja. Por isso que Satanás tem tentado nos calar. Quantas pessoas em meio a essa pandemia estão dentro de casa e que estão pensando no suicídio porque não conseguem encontrar uma luz no fim do túnel, e essa luz se chama Jesus, e quem pode levar essa luz somos nós. E se nós entrarmos na mesma posição de medo, de que vai nos valer a nossa vida? Do que vai nos valer? Mateus vai nos dizer que o próprio Senhor Jesus, ele diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se eu busco primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus para a minha vida, eu tenho certeza que tudo que é demais será acrescentado, porque Ele sabe e conhece cada detalhe da minha e da sua vida. Pasme, vocês estão diante de uma pessoa que quando começou a pandemia, o Senhor falou: Sheila, você vai prosperar em meia crise. Mas como assim? Você, o marido, não é militar? Você não tem uma estrutura? É militar. Porém, o Senhor me fez chegar no fundo do poço para eu aceitar aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Nós não éramos daqui de Quissaracuruna, pastor. Nós éramos de Queimados. O nosso patamar financeiro era alto, eu trabalhava, ele também. Só que a gente tinha dificuldade muito grande em obedecer a chamada do Senhor e aquilo que Ele havia determinado, porque nós temos um problema de achar que a segurança da nossa vida está nas nossas mãos e não nas mãos do Senhor. E Deus falou assim: vou eu levar vocês para a nova terra. Eu falei: não vou. Vou eu levar vocês para um novo lugar. Eu falei: não vou, sou nascida e criada, fui nascida e criada em Saracuruna, para mim aquilo lá é Lodebar. E o Senhor, no lugar da vergonha, eu vou trazer dupla honra. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu não creio nisso não. Vai me levar para aquele lugar de novo? E o Senhor falou para mim: Sheila, sai do emprego, você vai criar seus filhos. Eu falei assim: vou entrar no processo. Ele vai. Irmãos, eu não sei o que eu tenho com vassoura, que sou eu pegar numa vassoura ou lavar uma louça, o Senhor começa a falar. Sou eu que sou assim? Ou tem mais alguém? Você também? Graças a Deus, não sou a única. Meu pai chegou a falar para mim: qualquer dia a vassoura voa. Sou eu pegar na vassoura, varrer no quintal, e o Senhor comigo, eu começo a conversar. Chega alguém, você está conversando, meu marido já nem se mete mais. Quando ele me vê com a vassourinha, ele já sai de perto, ou lavando a louça e falando, ele já sai de perto, que sabe que o negócio já está estreito. Porque é assim que Deus faz. E aí nós começamos a entrar no processo. Nós morávamos numa casa de aluguel
que a gente pagava brincando um valor alto no aluguel e a gente não sentia. Quando o Senhor nos trouxe para Saracuruna, a gente foi perdendo tudinho. Irmãos, até os móveis eu perdi. Pergunta como? Não sei. Até hoje eu não sei como meus móveis se acabaram. Parece que entrou o gafanhoto e o Senhor devorando tudo. Nós fomos morar dentro de uma casa em que nós tivemos que disputar espaço com rato. E os bichos pareciam ninja. Quando acendia a luz, os bichos ficavam de pé. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E quando a gente dizia para eles, sai, eles se armavam. Eu falei assim, Senhor. E eu chorava. A parede do quarto, a água virava uma cachoeira. E nós ficamos assim por 1 ano e meio. Falei, Senhor, para que isso, Senhor? Só fica firme porque eu estou no negócio. E aí meu marido falava assim, a coisa só está piorando. Eu falei, você vai melhorar. Prita, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Descansa porque Deus está no controle. Mas por que a gente está passando por isso? Porque a gente não obedeceu. Nós vamos chegar onde Deus quer. Quando nós começamos a obedecer a chamada do Senhor e entramos no trilho, o Senhor começou a abrir as portas. Sabe o que eu aprendi? Assim como Ana foi necessário chegar onde Deus queria para ser abençoada, só que para ela chegar onde Deus queria, precisou de Penina. Se Penina não atormentasse o juízo de Ana, Ana não chegaria no ponto em que Deus queria. Existem problemas na minha e na tua vida que se chamam Penina. E não vai sair do teu lado enquanto você não se posicionar. Enquanto você não chegar onde Deus quer que você chegue, Penina não sai. Enquanto você não sair de dentro de 4 paredes, Penina não sai. Porque existe um processo do Senhor para mim e para a sua vida. E eu falei assim, Senhor, e agora? O Senhor falou assim, existe um povo que eu vou entregar na sua mão. Eu falei, quê? Que povo? Existe um povo impossível. Conhecemos o Ministério ADS, que embora eu tivesse sido criada em Saracuruna, na época eu não era evangélica. E aí eu ia na ADS com amigos. Por conta dos nossos filhos, nós estávamos procurando uma igreja que tivesse todo o trabalho com criança, nós fomos parar a ADS. Irmãos, e no período de 3 anos, foi rápido. O Senhor restituiu tudo aquilo que nós havíamos perdido. Tudo o que nós havíamos perdido. E a gente estava nesse processo. Vocês trabalham e o dinheiro vão por um saco furado porque vocês não priorizam. E aí eu posso pegar um gancho, porque eu vi que essa igreja aqui é uma igreja missionária, essa igreja é uma igreja dizimista. Irmãos, durante todo esse processo, embora nós fôssemos crentes, a gente priorizava e a gente não conseguia dizimar. A partir do momento em que nós colocamos como prioridade na nossa vida, Deus começou a desatar na nossa vida todas as áreas. Mas por quê? É bíblico, sim. Quando eu não dizimo, quando eu não entrego ao Senhor, quando eu não devolvo na casa do Senhor aquilo que é dele, eu dou legalidade para Satanás ele agir na minha vida. E essa porta só quem pode fechar sou eu. Quando nós tomamos o posicionamento, a coisa foi tão séria, tão séria, tão séria, que o primeiro dízimo para a gente dizimar, pastor, sabe o que a gente teve que fazer? Pegar emprestado com cartão de crédito. Ele, o que eu faço? Pega o cartão de crédito. Não pagou as contas? Sim. Agora vai lá, passa na maquininha lá. A gente tinha uma amiga que passava na maquininha. Quanto? Tanto. Agora você vai lá e entrega na casa do Senhor. Ele falou assim, o próximo mês. Enquanto a gente não entrar no eixo, você vai fazer isso. Foram 2 meses só. E o Senhor começou a restituir. Pergunta para mim hoje, você sente vontade de trabalhar fora? Irmão, tá tão bom ser sustentado pelo marido. Tá tão bom. Mas você trabalha da hora que eu acordo até a hora de dormir, que eu trabalho para render o trabalho de dona de casa. E olha que eu acordo cedo, mas é o dia inteiro. Agora então, de frente com uma igreja, tem hora que eu esqueço o celular. A irmã ali, às vezes, para falar comigo, ela entra em contato com o pastor e fala, pede para a missionária olhar o celular dela. Eu falei, meu Deus, eu com tanta coisa para fazer, ainda vou ter que olhar o celular. Mas sabe o que é isso? Obediência.
8h06. Tem até que horas, pastor? Não sei que hora termina o culto aqui. 8? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Irmãos, mas o processo é esse. Qual a minha função, missionária? A tua função é servir e obedecer a chamada, aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Quer prosperar? Quer ser abençoado? Lei da semeadura. Nós estamos no culto de missões. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoada. Para com esse negócio de guardar as coisas. Para com esse negócio de que tudo você tem que vender. Comece a olhar e focar, Senhor, envia para perto de mim pessoas que eu possa abençoar. Senhor, começa a falar no meu coração, Senhor, aquilo que Tu queres para a minha vida. Começa a me mostrar, Senhor, os propósitos que o Senhor tem para a vida dos meus filhos. Porque grande é a seara, e poucos são os ceifeiros, e cada dia que se passa está menos ainda. Eu acredito que o pastor e a esposa entram num processo de dificuldade, porque sempre quando se precisa é o mesmo grupo pequeno que está ao lado. E aí termina sobrecarregando. Mas os opositores têm por demais. Só que a minha e a sua função não é ser opositor. A minha e a sua função é nos levantarmos como Ageu, como profeta, para falar e proclamar a vinda do Senhor Jesus. A minha e a sua função é entender que em meio a esse período que nós estamos vivenciando, a nossa casa precisa ser um altar. Os nossos filhos precisam ser vistos e ver em nós homens e mulheres de Deus. Os nossos filhos precisam sentir prazer em estar na casa do Senhor, porque na nossa casa precisa haver paz. Se coloque de pé em nome de Jesus. Existe um louvor da Cassiane que ele fala o seguinte: olhe em volta e vejo mil tristezas e desilusões, carência de amor nos corações, o ódio impera na face da terra. Vejo a fome em toda parte, guerras sem final. O homem até parece irracional e no pecado por prazer se entrega. Porém a Bíblia diz, está escrito, dito por Jesus, que essas coisas iam se cumprir, para o seu povo não se assustar. Isso seria a prova da chegada do final. E isso nos alerta que afinal Jesus está bem perto de voltar. Jesus, ele está bem perto de voltar. E ele tem nos despertado. Saia de quatro paredes. Aquilo que você não pode fazer pelos outros, invista de alguma forma para quem possa ir. Eu li num livro, A Igreja na China, um trecho que me deixou chocada, de uma família que foi pega pelo governo local e que não podia adorar o Senhor. E quando aquela família foi tirada de dentro de casa, cavaram covas para o pai, para a mãe e para os dois filhos.
Quem foi que eles tentaram enterrar primeiro? Os filhos. Porque se mexesse com o filho, estaria mexendo com os pais. E a posição daqueles pais, enquanto aquelas crianças estavam sendo enterradas, era dizer para os filhos o seguinte: filho, não negue a Cristo. Não negue. E as crianças sendo enterradas, eles chorando, dizendo: não negue. Permaneça, porque nós estaremos do outro lado juntos, mas fica firme. E os 4 foram mortos. Só que quando aqueles 4 foram mortos, soldados aceitaram a Jesus porque viram aquela fé. E disseram: como pode? Eles têm muita convicção no que estão falando. Às vezes é necessário a nossa carne doer. Existem pessoas que nunca lerão a Bíblia, mas que chegarão a Cristo por ver a minha e a sua vida. Uma vida de retidão na presença do Senhor é um livro aberto, onde todos têm acesso. Crente que diz que não tem satisfação da vida para dar para ninguém, ainda precisa se converter. Porque todos os dias nós damos satisfação, sim. Os nossos vizinhos precisam ver que nós somos crentes. A nossa família precisa ver que nós somos crentes. E o Senhor tem nos chamado para isso. Tem alguém aqui que está dizendo, que vai dizer: Senhor, eu faço parte desse povo. Sou eu quem vou fazer diferença. Eu posso orar com vocês? Posso, pastor? Deus, aqui diante da tua presença, Senhor, nós queremos magnificá-lo, engrandecê-lo. Deus, render graças a ti, Senhor. E declarar, Senhor, aqui na nossa vida não há como nos prostrarmos a outro Deus, a não ser o Senhor. Deus, muito obrigada pelo que o Senhor tem feito por nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Senhor, obrigada pelos livramentos. Senhor, obrigada, Senhor, por tudo quanto nós temos enfrentado, porque nós entendemos, Senhor, que o sol ele nasce tanto para o justo como para o injusto. E se por algum motivo algo esteja acontecendo, Senhor, eu tenho a certeza de que o Senhor trará à minha vida, Senhor, uma experiência maior com o Senhor através desse processo. Toma o teu povo em tuas mãos, que nós possamos, Senhor, fazermos, Senhor, como Jeremias, nos colocarmos à disposição. Que nós possamos fazer como Daniel no capítulo 9, que quando vai falar com o Senhor e vai orar com o Senhor, ele traz a responsabilidade para si e declara ao Senhor: Senhor, nós pecamos. Deus, e nós nos colocamos nessa posição, Senhor, e pedimos ao Senhor perdão por erros, falhas, palavras, obras, pensamentos. Nós pedimos perdão ao Senhor, Deus, porque nós não temos feito muitas vezes aquilo, Senhor, que nós devemos fazer. Senhor, o Senhor tem pedido, Senhor, algo a mais da nossa parte. E Deus, muitas vezes, Senhor, nós olhamos para a nossa própria vida. Nós estamos como aquele povo, Senhor, que entrou dentro de casa e ali ficou. Deus, e dizemos que nós precisamos cuidar de nós mesmos, como na verdade o Senhor tem dito: a minha casa está vazia. Mas Deus nos desperta, fala ao nosso coração, nos incomoda. Mas nos incomoda a tal ponto, Senhor, de nós ficarmos, Senhor, desesperados, porque quando nós não fazemos a Tua vontade, isso nos traz uma frustração, nos traz um vazio. E esse vazio só quem pode preencher é o Senhor. E em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, Senhor, que essa igreja, que esse povo que aqui se encontra, é um povo que por onde passar, pessoas olharão e dirão: ali vai homem e mulher de Deus. Que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, Senhor, possam decidir olhar e dizer: por que tanta paz? Porque eu sinto tanta angústia, tanto desespero, e Ele tem tanta paz. E chegue até nós e pergunte de onde vem essa paz, e nós possamos dizer: é Cristo, é o Senhor na minha vida. Senhor, e que pessoas se rendam e digam: eu quero viver o que esse povo vicia. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Deus, e vem operar, Senhor, no meio da Tua igreja. Senhor, e nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, como nós ansiamos pela Tua vinda, como nós ansiamos, Senhor, pelo Teu retorno, como a Tua igreja, Senhor, clama por Ti.
Toma a tua igreja em tuas mãos, toma aqueles missionários em campo de batalha. Deus, eu tenho uma certeza, Senhor, que aqueles homens e mulheres, Senhor, que ali estão, quando estão diante da morte, Senhor, alguns o Senhor até os livra, mas outros perecem sim, morrem sim, mas eles morrem confiantes e felizes porque sabem que estarão na Canaã celestial, estarão na tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma a tua igreja, nos abençoa, Senhor, e nos faça, Senhor, como luz a meio a um mundo de trevas. Em nome de Jesus, Deus, eu te entrego essa igreja em tuas mãos e te agradeço por essa oportunidade de aqui estar, Senhor, falando da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa abençoar a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Os amados podem se sentar, por favor. Obrigado. Nós já estaremos encerrando. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a nossa querida missionária Sheila, a sua amiga, né? Gláucia, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui. Que o Espírito de Deus seja sempre sobre o seu coração, minha irmã. Eu gostaria também de agradecer a Isabelle e o Alexandre, que está conosco, estão nos visitando, estão lá atrás. Muito obrigado, que o Espírito de Deus seja sobre vocês, a graça e o amor de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Muito obrigado em nome de Jesus. Eu queria dizer, olha só, são 8h18, mas só para nossa querida missionária Sheila não ficar constrangida e achar que passou do horário. Olha, nós somos metodistas, mas somos metodistas brasileiros, não somos ingleses, então horário também não é nosso forte, também não. Então fique à vontade, fique tranquila em nome de Jesus. Você se sentiu abençoado por essa palavra? Diga amém. Amém. Então aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Também dizer uma coisa aqui, e aproveitando toda a palavra ministrada ao nosso coração nesta noite. Olha, em nome de Jesus, faça isso. Receba essa palavra como um convite de envolvimento na causa de Cristo, na causa do Evangelho de Cristo. Se envolva mesmo. É bem verdade que temos as nossas preocupações e afazeres do dia a dia, Deus sabe, mas priorizar o reino de Deus é um princípio e um mandamento do Senhor para a nossa vida. Então faça isso em nome de Jesus Cristo. Nós estaremos orando para encerrar, mas por favor, Zilândia, com a palavra em nome de Jesus. Amém? Palavra gloriosa, né, irmãos? Eu queria chamar a missionária Sheila para nós darmos uma pequena lembrança para ela, né? Nós, as nossas meninas, tá? Para você, com muito amor e carinho, que Deus venha te abençoar mais e mais, que você continue essa pessoa abençoada por você, tá bom? Seja especial para mim. Amém. Glória a Deus. Lucimar, por favor. Também, olha só, gente, a Lucimar. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão com frio, é verdade? Porque vocês estão quietinhos hoje. É o frio? Deixa todo mundo quietinho. Lucimar tem um negócio bacana para fazer aqui, não é isso, Lucimar? Fala o meu nome. Olha, eu sei que tá todo mundo ansioso por esse sorteio, né? Que querem continuar comemorando o Dia dos Namorados. Mas chegou um momento, André, né? Que rufem os tambores, André. Não, tem tambores, não. Vai lá, André, é o tema. Vai lá. Namorado. Ah, do Dia dos Namorados? Ó. Pastor Eli, ele não comprou o sorteio. Então eu vou pedir ele para tirar um númerozinho aqui, tá bom? Inspirado pela canção, olha. Vamos lá, mexendo. E agora? Pronto. Você revela? Número 37.
Fábio da Roberta. Eita, cadê o Fábio? Diácono Fábio. Ele não está aqui hoje. Olha, eu vou levantar, vou mostrar a cesta para vocês, só para vocês verem o que o Fábio e a Roberta ganharam, Fábio, né? se você estiver assistindo em casa, Fábio, eu vou convocar o conselho local aqui, vou estipular aqui e dizer que só vale para quem está aqui presente. Brincadeira, Fábio. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Olha, aqui tem uvas, morangos, brownie da Vânia, suco de uva, barra de chocolate da Cacau Show e uma petisqueira com queijo, salame, azeitona e amendoim. Então, Fábio, Roberta, vem buscar a cesta de vocês para vocês continuarem comemorando o Dia dos Namorados, amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Nós chegamos ao final. Eu queria dizer que se você ainda tem o desejo de ofertar, especialmente para missões, pode procurar a nossa querida Zilândia, a tesoureira Débora, né? Débora. Pode procurar a nossa querida Débora. Faça a sua oferta, uma oferta especial de missões, e certamente Deus vai estar abençoando a tua casa, a tua vida, assim como foi ministrado ao nosso coração. Priorizar o reino de Deus. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Tem algum outro aviso, Verani? Não? Vamos colocar de pé. Gente, quinta-feira, a Academia da Alma de volta. Então vamos nos colocar de pé, queridos. Quinta-feira, a Academia da Alma está de volta. Então vem malhar a sua alma aqui junto conosco. Eu não pude estar na quinta-feira passada. Hoje nem colocaram aqui no telão, né? Não pude estar na semana que passou, mas quinta-feira estaremos de volta no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Teu nome e Te agradecemos com alegria nesta noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cantar, de ofertar, de entregar a Ti louvor e adoração, seja por palavras, gestos, ações, canções. Ó Deus, que o Senhor receba o nosso culto nessa noite, um culto especial dedicado a esse tema de missões, no nome de Jesus Cristo, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, abençoando, ó Deus, a vida daqueles que estão perdidos, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela palavra ministrada ao nosso coração. Teu Espírito cele em nós aquilo que é de Tua vontade, ó Deus, e possamos crescer na graça e no conhecimento, no nome de Jesus. Agora leva-nos em paz, Senhor, nos proteja e livra de todo o mal. É a oração que fazemos, no nome santo de Jesus Cristo oramos. Amém, amém. Que amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje para todos sempre. Amém. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar,